através da internet. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira extraordinária. Permaneça, porque Deus vai falar consigo, eu acredito. Eu quero também agradecer aqui ao nosso pastor presidente pela honra que sempre está nos dando. Estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso bom Deus, que até aqui tem nos ajudado, e sem Ele nada poderíamos ter feito. Agradeço a Deus também pela minha família, minha esposa, meus filhos, que aqui estão me acompanhando. Deus é bom, sempre, em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 10. Aleluias. Glória a Deus. Mateus, Evangelho segundo escreveu, Mateus, capítulo de número 10, o versículo do número 37 em diante. Aleluias. Amém? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aleluias. Meus amados irmãos, nas nossas vidas, o maior exemplo que a gente pode ter, certamente é o nosso Jesus. Ele veio não somente para nos mandar fazer certas coisas, mas Ele veio nos ensinar que nós podemos fazer. Para quem mais nós temos que olhar é para Ele. Certamente Ele colocou anjos a nos guiar, pastores para nos ensinar, mas o maior exemplo, o maior maestro que nós podemos ter é o próprio Jesus. É olhando para Ele, olhando para a sua atitude e olhando para as suas ensinamentos, que nós podemos aprender de que maneira Ele quer que nós vivamos, o que Ele quer que nós façamos. Neste texto que estivemos lendo, certamente Ele está falando, está usando como exemplo justamente a família. E um dos lemas deste ministério é: não desista da sua família. Quando você vai por esta carretera aqui do lado, vai ver um cartaz bem grande que até ajudou para salvar certos matrimônios. E fala: nunca desista da sua família. Porque certamente a família é algo que Deus instituiu e é algo que Deus quer usar. Mas neste texto que nós estamos lendo, estamos vendo Jesus certamente falando para os discípulos, ensinando que tem vezes quando é necessário renunciar à família, renunciar àqueles que estão por perto, aqueles com os quais nós temos um vínculo diferente, um vínculo especial. Eu dou graças a Deus por esta família, dou graças a Deus pela vida do pastor Robson, que certamente é o pai que eu nunca teve. Família é algo maravilhoso. Justamente ontem tivemos um encontro de casais, de famílias. Família é algo que nós temos que prezar, que cuidar. Mas neste texto nós vemos o Senhor Jesus falando que nós temos que ser capazes de renunciar àquilo que nós mais possamos amar aqui nesta terra. Se nós vamos para o contexto no qual ele está falando este texto, porque estava justamente
no final do Antigo Testamento, no princípio do Novo, a família, assim como hoje também era algo muito mais importante, algo que era muito preciado. As mulheres tinham que ter filhos e, sobretudo, filhos varões. Não ter filhos era como se tivesse amaldiçoado. Então a família naquele tempo era algo muito importante, igual que tem que ser nos dias de hoje. Porque para Deus tem que ser do mesmo jeito, Ele não mudou. Mas desafortunadamente no mundo atual, na sociedade, e lamentavelmente em muitos dos médios cristãos, a família não tem a importância que deve de ter. E há somente uma maneira ou uma exceção que o Senhor Jesus está mostrando, está falando para nós, que nós temos que renunciar. Somente se no caso família ou familiares nos levam para longe de Deus, é quando nós temos que poder deixar. O nosso chamado é de pregar, de evangelizar, de ensinar e de falar, mas se alguém não quer ouvir, é para deixar. Não é você, não é eu que vou estar convencendo, é o próprio Espírito Santo que tem que fazer. E há muitos que muitas vezes querem fazer o trabalho do próprio Deus, e não funciona dessa maneira. Eu não posso fazer o que é para Deus fazer. Eu tenho que fazer o que Deus está mandando que eu tenho que fazer, que é pregar o Evangelho, é pregar a verdade. Mas a quem cabe convencer é o Espírito Santo. É Ele que vai dar o crescimento, é Ele que tem que fazer essa parte. Se eu falo para um familiar meu de Jesus, do seu amor, e ele não quer aceitar, não quer, eu não tenho por que ficar apegado a esse familiar. Eu tenho que poder renunciar a esse familiar meu. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja filha. Se meu pai fala que eu vou ir para divertir, para passear, e eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que deixar ele ir. Eu falar, eu vou para a casa de Deus. Família não é um motivo para você não estar na presença de Deus. Seja mãe, seja filho, seja esposa ou seja esposo. Não importa o que seja o vínculo familiar que você possa ter. Se essa pessoa se interpõe entre você e Deus, você tem que escolher Deus. Não importa se é a mãe dos seus filhos, se é o pai dos seus filhos, você ter que escolher Deus por encima de todas as coisas. É claro, nós temos que lutar, temos que prevalecer e manter unidos, mas a força não dá para fazer. Se a pessoa conhece a verdade, conhece o caminho, é de escolha própria, ela escolher andar por esse caminho. Nestes versículos, o próprio Senhor Jesus está dizendo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não podemos amar a nenhuma coisa por encima de Deus. Quando Abraão recebe o chamado de Deus para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ainda recebe uma promessa de chegar para uma terra que ele não conhecia, ele deixa tudo e sai. Para ele era mais importante fazer a vontade de Deus, obedecer
a vontade de Deus, o chamado de Deus, do que o vínculo que ele tinha com a família, com amigos, com amizade. Para ele fazer a vontade de Deus estava por cima de todas as coisas. Eu estou maravilhado perante a palavra do Senhor. E eu a cada dia sou grato a Deus, porque Ele me tirou, me chamou da vida que eu tinha e me colocou em uma posição privilegiada. Me fez e me chamou de filho. Me fez promessas que vão se cumprir na minha vida da mesma maneira que vão se cumprir na sua vida. Porque Ele não permite que a sua palavra caia por terra. Ele vai cumprir e vai velar pela sua palavra. Eu compreendo e entendo que Deus está querendo o meu bem-estar, o seu bem-estar. Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos nesta vida. Assim como nos versículos que nós estamos lendo em Isaías 11, 12, 13, que ele fala que ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós estamos esperando. Mas o problema dos dias atuais é que nós estamos querendo já tudo para ontem. Não é para amanhã, não é para daqui a um ano, não é para daqui a 2, a 3, a 4, não é para daqui ao tempo que Deus tem decidido e marcado. Nós queremos as coisas para que venham a acontecer já. Orando, sair da habitação e alguém já batendo na porta com a bênção na mão. E se não receber? E se Deus não fazer? Será que Ele não segue sendo o mesmo que fez na cruz do Calvário, lhe dando a vida eterna? Será que se Ele não faz nada mais, Ele não é digno de adoração por aquilo que Ele já fez? Tem muitas pessoas que se achegam na igreja reclamando, pedindo, clamando somente para receber coisas, sem estar valorizando aquilo que já recebeu, sem estar vendo o preço, o valor daquilo que eles já têm, que é a vida eterna. A maior promessa que um cristão tem é a vida eterna. Não são coisas aqui nesta terra. Ele não morreu por isso, para seu bem-estar aqui. Sobretudo porque Ele até avisou, falando que no mundo teremos aflições. Ninguém quer ter aflições. Ninguém quer passar por luta nem por provações. Todo mundo quer bem-estar, comodidade, suficiência material, que não falte de nada. Mas quando eu compreendo a palavra de Deus, que me ensina que eu terei aflições, mas que o próprio Deus está me falando que eu tenha bom ânimo, porque Ele venceu. Ele está dizendo, você também vai conseguir vencer. Não importa qual é a luta, qual é a prova, confia no Senhor, porque você vai vencer.
Eu tenho que poder compreender, aunque às vezes seja difícil a palavra de Deus, mas ela é transparente, ela é clara, ela é concisa, ela não tem como ser maleável, mudar a palavra de Deus. Então é nesse momento quando eu digo para Deus: Senhor, eu entendo a tua palavra. Quando eu aplico ela, quando ela diz para mim: em tudo dai graças. Mas Senhor, como é que eu vou agradecer esta luta pela qual eu estou passando? Como eu vou dar graças se o fardo é tão pesado, se eu estou sofrendo, eu estou gemendo? Eu parece que vou desfalecer, eu parece que não vou aguentar. Ei, só parece. Somente parece, porque a palavra de Deus diz que Ele conhece a nossa estrutura e que nunca vai lançar sobre nós mais do que aquilo que nós possamos suportar. Então, no meio da prova, no meio da tribulação, eu não posso reclamar com Deus. Tenho que falar: obrigado, Jesus. Não vai haver, Senhor, nenhum impedimento que possa me apartar da tua presença. Mas muitas pessoas, quando chega a luta, a provação, a dificuldade, tem até familiares que falam: não, venha comigo, vamos descontrair um pouquinho. Se é para descontrair fora da presença de Deus, não dá. Qualquer que seja a coisa que vai pensar você que possa lhe fazer sentir melhor, se é para longe da presença de Deus, não dá. Não há outro lugar melhor no qual possamos estar que na presença de Deus. E é quando você está sendo apertado, quando está difícil, é quando você está gemendo, que Deus ouve a tua oração. Mas tem que estar gemendo dentro da presença de Deus, dentro da sua casa, para que Ele possa ouvir. Quando o povo de Israel estava em Egito, baixo escravidão, durante mais de 400 anos, é somente quando eles começaram a gemer que Deus ouviu a oração. É preciso gemer, é preciso chorar, mas nunca pode recuar, nunca pode sair e nunca pode desistir, porque a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Uns capítulos anteriores, no capítulo do número 7, depois que Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, Ele está citando um exemplo para os discípulos sobre as duas portas e os dois caminhos. Uma porta estreita, um caminho angosto, um caminho largo e uma porta espaçosa. E ele faz referência a que o caminho que leva para o céu é estreito. Eu não sei como você entende essa palavra, mas quando eu compreendo essa palavra, flui dentro de mim um desejo de falar: Senhor, eu não quero bem-estar, eu quero dificuldade na minha vida. Eu não quero somente comodidade, eu não quero ser relaxado, eu quero dificuldade. A palavra de Deus para aqueles que não compreendem é loucura. Mas assim como Paulo, nós temos que dizer: eu não me avergonço da palavra de Deus, pois ela é poder de Deus. É complicado para qualquer pessoa racional desejar uma coisa assim.
mas eu não sou racional, você não é racional. Eu não sou normal, você não é normal. Eu sou maluco. E a cada dia eu penso e quero que Deus faça que eu seja mais louco todavia. Eu já saí pelas ruas falando e gritando em bem alta voz: eu quero é Deus, parecendo e fazendo loucura mesmo. Mas eu creio que ainda pode acontecer de novo, porque eu não fui curado, porque é uma enfermidade que vai só degradando, vai só aumentando, porque eu só quero mais e mais dessa presença de Deus. A porta e o caminho é estreito, e a porta e o caminho que Jesus ensinou. Não adianta nós achar ou procurar outros caminhos. Oh Senhor, é que está apertando tanto, é que não dá para ir, é que não dá para suportar. Ele sabe que dá. Ele fez a tua cruz, Ele é carpinteiro, Ele sabe o que está fazendo. Então pare de reclamar, carregue sua cruz e segue a Jesus. É o único caminho que leva para o céu. É o único caminho que leva para a vida eterna, não há outro. Quem fez esse caminho é Jesus. Quem colocou as normas é Jesus. Não adianta eu e você querer mudar as normas, querer mudar a trajetória, querer mudar as curvas que tem que ser para a direita. Temos que ir por esse caminho. Quando você vai pela autoestrada, tem um limite de velocidade. Quando você vai pela rua, tem um semáforo, tem um sinal de obrigatório para a direita. O caminho de Deus, o caminho que Jesus mostrou, é igual. Quando Ele diz para, é para parar. Quando Ele diz vira para a direita, é para ir para a direita. Quando Ele diz segue, você tem que seguir. Não adianta nós querer ir para outro lado, por outro caminho. Se Ele diz para a direita, porque é o caminho para ir para o céu. Se você quer chegar lá, tem que ir para a direita. Se você pega a esquerda, você não vai chegar no destino que Ele quer que você chegue. No meu trabalho, tem vezes quando eu tenho que entrar por portas estreitas. E tem muitas vezes quando eu saí, tudo machucado, arranhado nas costas, na frente, porque o espaço era muito estreito. E é assim mesmo com a vida do crente. É assim mesmo que passa com a gente. Passando por essa porta estreita, muitas das vezes vamos nos machucar. Vai doer, vai apertar. Mas tem que passar. Porque se eu não passo, eu não consigo fazer meu trabalho. Se eu não passo, eu não consigo alcançar a promessa que Deus tem para mim. Se eu paro olhando para a dor, se eu paro olhando para o sofrimento, eu não vou atravessar essa porta. Eu não vou alcançar a promessa. Ele não chamou você para parar. Ele chamou você para caminhar. Ele chamou você para seguir. Ele chamou você para olhar para Ele. Não é para o problema, não é para a dificuldade, não é para a pedra que esteja no seu caminho, não é para a barreira, não é para o muro. É para nós olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Caminho é estreito, a porta é estreita,
e vai permanecer da mesma maneira até que Ele voltar. Não vai mudar. Não adianta o que a gente faça, não adianta o quanto a gente murmure, nada vai mudar a maneira como o caminho está. Mas você está neste caminho e você vai alcançar, cruzar por esta porta, ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, mas há uma promessa, há um galardão para a sua vida, ainda que seja doloroso, ainda que às vezes você possa machucar, possa sofrer. Tem ânimo, tenha esperança, porque quando você chega a passar do outro lado da porta, há bálsamo, há alegria, há esperança, há gozo, há alegria. Porque naquele dia a palavra do Senhor diz que não haverá choro, não haverá dolor, não haverá angústia. Mas para isso você tem que permanecer fiel na estrada estreita, no caminho estreito, na porta angosta. Não olhe para o outro caminho, não queira estar no outro caminho. Obedeça ao sinal, obedeça às normas que o Senhor Jesus tem para mim e para a sua vida. É o único jeito, é o único caminho. Se fosse por mim, se fosse por você, queremos todas as coisas de maneira diferente. Queremos a nosso jeito, a nossa maneira. Quero isso, quero aquilo outro. Não gosto disso, não gosto do outro. Mas deixe-lhe dizer uma coisa. Nós não precisamos de gostar. Nós precisamos de obedecer. Ninguém gosta de sofrer, mas quando sofre sabendo qual é a recompensa desse sofrimento, até o sofrimento se torna doce. Paulo e Saulo estavam dentro da prisão, Paulo e Silas estavam dentro da prisão, e eles estavam entoando, alabando ao Senhor, depois de ter sido açotados, porque eles não se consideravam dignos de haver tido recebido esses chicotes, esse castigo. Então, ainda no meio do sofrimento, sabendo a promessa que há de se cumprir em nossas vidas, eu posso ter gozo, eu posso ter alegria e eu posso prosseguir neste caminho que é Jesus. Não trate de mudar esse caminho. Não trate de andar por outro caminho. Não queira seguir seu caminho, seus conceitos, seus pensamentos, suas ideias, suas decisões. Porque certamente esse caminho leva para a morte. O único caminho verdadeiro, João 14:6, é Jesus. Eu sou o caminho, a vida, a verdade e a vida. O único caminho que nos leva para o céu é Jesus. E ainda que seja um caminho, às vezes de sofrimento, de renúncia, mas depois teremos o doce gosto da vitória, saboreando a presença do Senhor para todo sempre. Queira essa para a sua vida, para a sua família, e não deixe que nada e ninguém lhe saque desse caminho. Se querem ir para a praia, deixa ir para a praia. Você esteja na presença do Senhor. Porque não há outro caminho. E eu não quero estar em outro lugar. Valorize a sua eternidade, a sua vida com Cristo. Não valorize as coisas deste mundo, desta terra. Porque nós não estamos apegados a estas coisas. Pastor Robson tem a costume de falar que eu sou russo, eu sou romeno, eu sou russo, tenho até documentação brasileira,
mas a minha maior nacionalidade é que sou cidadão do céu. A que mais importa é essa e nenhuma outra. Jesus nos chamou para renunciar a nós mesmos. A obra em Durango está já há 6 meses que está de pé. Graças a Deus por os ofertantes missionários. Graças a Deus por cada um que está dizimando, ofertando na casa do Senhor. Essa obra muitas vezes o inimigo até se levantou para destruir, para fechar a porta. Mas porta que Deus abre, ninguém fecha. Começamos na casa de uma irmã, a nossa irmã Marilei e seu esposo Mariano, que é nosso cooperador ali em Durango. Deus possa abençoar você de uma maneira extraordinária. Ficamos fazendo 3 cultos lá, depois essa porta fechou. O inimigo ficou furioso, tivemos que fechar essa porta. Conversamos com o nosso pastor presidente, falou, não, a obra não pode parar. A gente começou, temos que dar continuidade. Ficamos fazendo cultos na rua, no vento, no frio. Se fosse por nós, tínhamos desistido. Mas nós temos que renunciar a nós mesmos. Deixar comodidade, deixar perreça, deixar tudo de lado e seguir a Jesus, fazer a sua vontade. Agora estamos em um lugar que certamente é provisório, como o nosso pastor mencionou. Certamente Deus está abrindo as portas para o novo templo da DEF Durango. Então, a obra de Deus não para, nem na minha vida, nem na sua. Mas não deixe os impedimentos, as lutas, as dificuldades colocar uma barreira, uma distância entre você e Deus. Porque Ele tem que estar por cima de todas as coisas. Amém? Eu quero agradecer esta oportunidade em nome